Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Paz, sou professora e psicopedagoga, tenho 36 anos, sou casada com o Rafael, sou mãe de 3, apaixonada por soluções naturais. Já conheci os óleos essenciais há 5 anos para cuidar da saúde da minha família. Foi para isso que eu conheci os óleos essenciais, vocês vão já entender mais um pouquinho. Sou consultora de bem-estar e líder diamante da doTERRA, tá? E hoje, qual o intuito dessa aula? Tá? Para vocês que são os nossos clientes preferenciais, vocês já sabem que nós temos o nosso time, ação continuada toda semana, né? Normalmente tem durante a semana, mas aos sábados não é sempre, a gente faz a workshop, né? Mas agora nós iremos ter todo sábado às 14 horas, porque é um horário aí que para quem é mamãe, os bebês já estão dormindo, né? Os filhos normalmente tiram aquela sonequinha da tarde, a gente consegue uma adesão maior, tá? Então, essa aula é para você que já é nosso membro cadastrado, para estar sempre aí conhecendo os benefícios dos produtos, né? Porque a gente não só cadastra, a gente cadastra e acompanha, educa, e também para aquelas pessoas que estão aqui porque ainda não conhecem os óleos essenciais, ou conhecem, ainda não usaram, não tiveram essa oportunidade. Essa aula também é para você despertar para esse mundo das soluções naturais, tá bom? E o Davi tá ali chorando. Eu acho que a minha mãe vai já entregar ele. Acho que ele quer mamar. Se ele vier, vocês vão ver eu dando aula aqui com ele, que acontece muito, tá? Gente, então, o que são os óleos essenciais? Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que são óleos essenciais, tá? Para quem não sabe, os óleos essenciais são extratos puros extraídos das plantas de diversas partes da planta, tá? Da raiz, do caule, da casca. E os óleos essenciais, eles têm ali benefícios terapêuticos que vão nos auxiliar tanto na parte física como na parte emocional, tá? E eles são extratos puros, gente, não tem nada doTERRA, né? A nossa marca não tem nada misturado com os óleos essenciais, eles são 100% puros e naturais, tá? E eles agem ali a nível celular, tá? E aí eu quero falar aqui, antes de iniciar propriamente a nossa aula, o que são ali 3 fatos interessantes que vocês precisam sair dessa aula sabendo desses 3 fatos interessantes sobre os óleos essenciais, tá? Eles são, gente, 100% puros, como eu já falei, e eles não têm associação com efeitos colaterais, tá? Isso é incrível. Nesse instante, eu mandei um áudio para as minhas amigas mamães, que eu tenho um grupo, e eu falei, meninas, normalmente as pessoas que não conhecem soluções naturais, quando os filhos estão com febre, vão usar o quê? Uma dipirona, um paracetamol, que fazem muito mal. Não sei se vocês sabem, mas a dipirona, ela é proibida em vários países, tá? E tem pessoas que não têm medo de dar uma dipirona para um bebê, não tem medo de dar um Luftal para um bebê. Se vocês forem olhar o que já aconteceu, tá? As consequências de crianças, bebês que tomaram paracetamol, que tomaram Luftal, que tomaram N medicamentos, né? Tem contraindicações, não vão ser todas as crianças que vão ter essa reação, mas quando tem é muito grave, é muito sério, pode levar a óbito. Os óleos essenciais, eles não têm essa contraindicação. Fernanda, mas eu já ouvi falar que tem que ter um cuidado. Sim, é para isso que você precisa de um consultor de bem-estar, tá? Não é porque é natural que você pode usar de qualquer forma. É por isso que existe a educação continuada, para a gente te auxiliar nesse processo e te ensinar a usar da forma correta. Então, esse óleo aqui, o Peppermint, é o óleo que eu baixo a fé meus filhos, por exemplo, para vocês entenderem. Você passa a coluna vertebral na solinha dos pés. Fernanda, eu já ouvi falar que óleo essencial, o Peppermint não pode ser usado em crianças. Gente, depende para quê, em qual quantidade, tá? Por isso que a gente tem que usar o bom senso. É melhor eu usar uma dipirona internamente ou usar o óleo da folha do hortelã topicamente na coluna vertebral e na sola dos pés. Vamos pensar juntos. Qual que pode ter mais reação? Claro que é o medicamento, tá? Então, não tem sentido você ter medo de usar óleo essencial no seu filho. Não faz sentido algum, tá? Então, vamos lá. Eles, gente, os óleos essenciais, comparado ali com o medicamento, só para vocês entenderem, o medicamento, ele mascara os sintomas e o óleo essencial, ele age ali a nível celular, tá? É por isso que eles são mais eficazes do que medicamentos, tá? Então,
eu vou contar um pouquinho da história da Maria Heloísa, da minha filha. Quando eu conheci os óleos essenciais, ela tinha 3 anos de idade e nesse ano ela tinha tomado 10 antibióticos no intervalo de 12 meses. Vocês têm noção? Um antibiótico por mês, praticamente. E aí o médico homeopata, ele foi muito assim, ele foi bem assim, transparente comigo. Mãezinha, se você continuar usando esses medicamentos na sua filha, você vai matar a sua filha. E eu fiquei apavorada. Eu digo, doutor, mas eu não conheço outra forma de cuidar da minha filha. Os médicos passam, né? Então, ela tinha refluxo, porque ela nasceu a PLV. E aí, ela tomava, gente, Label, Esomeprazol, ela tomava 3 medicamentos para tratar o refluxo. E mesmo assim, ela tinha várias crises de garganta recorrentes, causadas pelo suco gástrico, por conta do refluxo. Então, os medicamentos que ela tomava só mascaravam os sintomas. Ela passava alguns dias ali, né, com refluxo mais brando, mas sempre tinha crise de garganta. Por quê? O medicamento ele não trata a raiz, ele não trata a causa. Qual era a causa dela? Era o refluxo. Mas esses medicamentos não estavam tratando, tá? Então, quando eu conheci os óleos essenciais, que ele me indicou na época os Engeste para tratar o refluxo, gente, automaticamente a minha filha não teve mais crise de garganta. Tem 5 anos que não entram remédios alopáticos na minha casa. E eu não estou exagerando. Quem é meu amigo aqui mais próximo, eu tenho pessoas aqui nessa sala, com certeza, que já vieram na minha casa e se você pedir um medicamento, não existe. Semana passada, eu fui na pediatra do meu filho e ela disse assim: mãezinha, o que é que você tem para febre em casa? Tem Tilenol bebê ou. Aí eu disse: não, não tenho. Mas se tiver uma febre, uma reação da vacina? Não, eu tenho óleo essencial para isso, doutora. Ela, ai, tem óleo essencial para isso? A doutora dele é daquelas bem antigas. Não sei se quem conhece a doutora Dionisa, pediatra aqui de Fortaleza, desde a minha época. Então, mas ela é super aberta a soluções naturais. Assim, curiosa, eu já dei vários óleos para ela, né? Mas ela sempre pergunta qual medicamento que eu tenho em casa, porque é o que os médicos normalmente passam, tá? E aí, gente, existem 3 formas simples. Eu quero hoje simplificar o uso dos óleos para vocês, porque é muito simples. Tem pessoas que têm medo de comprar uma caixinha e não saber usar. Mesmo se você comprasse uma caixinha e não recebesse suporte, que não é o caso da nossa equipe, mesmo assim você conseguiria usar só lendo ali as instruções, porque é muito simples, tá? Então, você pode usar aromaticamente aqui, ó, através do difusor, que é a forma mais prática, certo? Você coloca as gotinhas aqui dentro e fica ali se beneficiando, todo mundo que está no quarto. Então, ao invés de fazer inalação, quando os meus filhos estão querendo gripar, que antes eu usava o quê? Da Maria, né? Porque o João nunca usou um remédio alopático e o Davi, se Deus quiser, também não vai ser preciso. Eu usava, nem lembro mais o nome do medicamento, mas acho que Clenil, né, que fazia inalação. Gente, hoje em dia eu não uso mais. Eu coloco o brief aqui, coloco o guard, coloco óleos, que eu vou já dizer umas receitinhas para vocês, e todo mundo que está no quarto está se beneficiando. E não precisa ficar aquela coisa no rosto da criança, que eu lembro que para fazer inalação na Maria Heloísa era horrível. Coloco o difusor do lado. Tranquilamente a criança vai estar inalando ali sem nem perceber, tá? Outra forma de usar aromaticamente, gota na mão, gente. Pega o óleo, pinga a gota na mão, quem não tem um difusor. A inalação direta é tão eficaz quanto essa inalação, às vezes até melhor, dependendo de para quê, né? Para que é. Inalação direta. Faz a conchinha na mão, tá? Só 3 vezes você vai cheirar, não. É pelo menos ali durante 1 minuto. Fecha, né, para não dispersar, porque os óleos essenciais eles são muito voláteis. Inala de novo. Repete isso pelo menos umas 20 vezes, tá? Para você se beneficiar da gotinha. Topicamente, você vai o quê? Passar aonde? Em alguns pontos estratégicos que o seu consultor de bem-estar também vai lhe explicar melhor. Mas, por exemplo, a Maria Heloísa com refluxo, ela não podia ingerir ainda, que ela era uma criança de 3 anos. Como que eu usava? Pegava os Engeste, diluía, fazia o blendzinho, vou já mostrar para vocês o que é um blend, e passava na altura do estômago dela. Fernanda, passando na altura do estômago por fora, vai servir para o refluxo? Pois é, eu também não acreditava, até ver os benefícios na minha filha, tá? Então, gente, em menos de 3 meses eu consegui desmamar todas as medicações da Maria Heloísa apenas com uso tópico, usando de 3 a 4 vezes ao dia. Eu usei ingesta em toda a barriguinha, porque ela também tinha constipação, passava de 7 dias sem fazer cocô. E o ingesta, ele também serve para isso, né? E na
do estômago para ajudar na questão do refluxo, né? E na forma de ingestão. Sim, os nossos óleos essenciais são os únicos reconhecidos pela Anvisa e pela Covisa para ingestão. Os únicos óleos que possuem o certificado de pureza, né, que é o CPTG, o certificado aí que testam os nossos óleos essenciais mais de 50 vezes cada lote antes de ser engarrafado e distribuído para as casas, tá? E aí hoje nós vamos falar, né, sobre óleos essenciais no suporte respiratório. Eu trouxe aqui alguns. Gente, nós temos N óleos essenciais para o suporte respiratório. E esses óleos aqui, eles não só servem para o suporte respiratório, tá? Eles servem para várias coisas, mas hoje a nossa aula vai ser focada nisso, tá bom? Então, aí, o principal, o queridinho, o mais conhecido pelas mamães, o Brief, tá? Ele é um mix de óleos essenciais patenteado pela doTERRA, ou seja, você não vai encontrar esse mix em outro lugar. Vou comprar da marca tal que é mais barato. Não existe. Todos os mix são patenteados pela doTERRA, tá? Então, nesse óleo tem Revinsara, lauro, melaleuca, caramomo, peppermint, são várias plantas na composição, é por isso que ele é tão eficaz. E aí tem algumas formas de uso. Esse aqui, no caso, que eu já trouxe ele na versão touch, que já vem pronto para o uso, diluído ali, ele é muito simples e prático de usar. Você vai passar no peito, nas costas, na solinha dos pés da criança, tá? Quando tiver ali com crises respiratórias, gente, até para bronquite, bronquiolite, asma, que dizem que não tem cura, nós temos vários clientes e consultores, inclusive aqui do nosso time, que eram pessoas asmáticas, como a Nessi, como a Juliana, e hoje não usam mais bombinha por conta desse óleo, tá? Então, gente, não acreditem, desconstruam, tá? Que os medicamentos são a melhor opção. Eu não estou dizendo para você não usar medicamento. Eu posso usar, mas os óleos essenciais, as soluções naturais são a minha primeira opção. Ah, pegou uma super bactéria, só vai ficar bom com antibiótico. Beleza, eu vou tomar um antibiótico na veia, o que for preciso. Mas eu vou sempre tentar primeiro as soluções naturais. Não deu certo, eu vou para o hospital, tá, gente? Então, existem soluções naturais que não vão agredir o seu organismo, tá? Que não vão fazer você ficar dependente e vão sim te curar. Porque os óleos essenciais, gente, é o que tem de mais puro na natureza. Eu costumo dizer que os óleos essenciais é o jardim de Deus na minha casa. As pessoas, elas precisam acordar para isso. E nós estamos nesse trabalho de formiguinha aí, a doTERRA tá, né? Aqui no Brasil, há quase 8 anos. E eu digo para vocês, sem medo de errar, daqui 10 anos não vai ter mais uma farmácia em cada esquina. Não vai ter. A doTERRA veio para mostrar que os óleos essenciais, que as soluções naturais é a medicina do futuro. E cada vez mais médicos estão usando os óleos essenciais nos seus protocolos. Nós temos médicos no nosso time. Não sei se vocês conhecem a doutora Anne, uma pediatra super renomada aqui em Fortaleza, que indica os óleos essenciais no consultório. Ela passa, ela prescreve. Doutora Daline, outra doutora também que trabalha com soluções naturais. Temos vários médicos aqui em Fortaleza, tá? Não só em Fortaleza, no Brasil inteiro, que já usam as soluções naturais. Ou os médicos, eles acordam, né? Aí para esse novo, ou eles vão ficar ultrapassados, tá bom? Copaíba, gente, todo mundo precisa ter copaíba em casa, não só para a parte respiratória, tá? Mas para a parte respiratória, como que eu uso aqui com os meus filhos? Já já eu vou mostrar aqui umas receitinhas. Mas eu amo colocar a copaíba numa colherzinha com mel e dar para os meus filhos. É um óleo seguro para ingestão. Fernanda, eu já ouvi falar que a ingestão é mais ali depois dos 7 anos de idade. Sim, mas existem óleos muito seguros, como a copaíba, que se você colocar uma gotinha no mel, a criança ela tá ali já começando um quadro de inflamação na garganta, um quadro respiratório, e você já começar a ingestão de copaíba no mel, gente, uma gotinha no mel não faz mal nenhum. Eu dou para Maria Heloísa desde os 3 anos de idade, sem medo. Então, é pontualmente, não é algo que você vai dar todos os dias. Mas é melhor você esperar a criança piorar e entrar no antibiótico, ou você prevenir, porque os óleos essenciais eles devem ser usados preventivamente, tá? Outra coisa importante, os remédios eles servem ali para remediar quando já está um quadro
né, crônico. Os óleos essenciais não, você usa de forma preventiva e também trata quando o vírus, a bactéria já se instalou. Mas se você usa de forma preventiva, não vai acontecer um quadro desse. Gente, os meus filhos, se vocês olharem, isso aqui está no boletim deles, se vocês quiserem me pedir, eu não tenho para que mentir, não tem falta por doença. Mas eu uso estrongia nos meus filhos, que é outro óleo que eu vou já mostrar para vocês, todos os dias. O Davi, eu levei o estrongia dentro da bolsa de maternidade. Eu tenho um vídeo passando lá no quarto. Logo depois que o Davi nasceu. Fernanda, mas ele acabou de nascer. É, mas ele tem 2 irmãos que já estavam, né, na escola, trazendo vírus e bactérias para casa. Eu precisava preparar o sistema imunológico do meu bebê. O bebê nasce totalmente sem defesa. Gente, o Davi nunca escorreu o nariz. Fez 5 meses, dia 13, nunca escorreu o nariz. Então, acreditem, os óleos essenciais, eles são seguros. A doTERRA é uma marca segura para usar em crianças, tá? Da forma correta. Então, o Copaíba, ele é maravilhoso para ingestão e seguro, tá? O OnGuard, gente, já é aí um mix patenteado também pela doTERRA, tá? Então, você não vai encontrar um OnGuard de outra marca, é o nosso guardião, né? OnGuard significa sob a guarda, sob a proteção. Esses óleos essenciais que tem na composição dele, gente, são óleos, assim, incríveis, tá? Ó, alguns, assim, os principais, laranja, cravo, canela, eucalipto, alecrim. Não sei se vocês já ouviram falar daquele blend, que é o óleo do bom samaritano, né? Que Nossa Senhora deixou ali essa receitinha. Gente, ele é o OnGuard. São os óleos que tem no OnGuard, né? Só que ele faz ali, né? Tem já a quantidadezinha certa, feita com azeite, né? Para misturar e deixar ele pronto para o uso tópico. O OnGuard, aqui no caso, ele é um mix de óleos puros. Mas para preparar o blend, você pode usar um óleo vegetal, como um azeite, como um óleo de coco, tá? Que eu vou já explicar melhor para vocês. Então, o OnGuard, gente, ele é maravilhoso também para fazer o lambedor, para colocar no mel dos seus filhos. Ele é um óleo mais quente. Então, a gente tem mais precaução com crianças, tá? Então, crianças de 3 anos, 4 anos, eu não indico OnGuard. Não indico Copaíba, mas OnGuard ali para ingestão, crianças maiores, ou vocês comprarem as cápsulas de OnGuard, que a doTERRA já tem, inclusive voltou para o nosso sistema esse mês, tá? O OnGuard, as cápsulas de OnGuard, ou você compra a cápsula vegetal e o óleo e prepara as cápsulas em casa para tomar, porque cravo, canela são óleos mais quentes e pode arder a boca quando você toma ele puro. Mas no mel também é super tranquilo de tomar. Crianças ali de 10 anos e misturar com mel é super tranquilo também para tomar, tá? O frankincense, gente, esse óleo aqui, ele é o rei dos óleos, tá? Então, ele tem que estar aí na sua farmácia natural, não só para o suporte respiratório, mas para tudo que você imaginar. Ele é cicatrizante, ele é regenerador celular, ele é o melhor óleo para enxaqueca, tá? Ele é o melhor óleo para foco e concentração. Ele é o melhor óleo que, se cortou, vai fechar o corte. Então, se você tem filhos aí em casa, tem que ter o frankincense. Quem conhece aí o João, meu filho, já abriu perna, já abriu queijo, já abriu supercílio, nunca levou ponto, porque eu uso o frankincense, tá? Então, esse óleo eu também coloco no lambedor dos meus filhos, porque é um óleo que, se todo mundo pudesse, gente, tinha que usar. Para quem não sabe, o frankincense é o incenso, um dos presentes que Jesus ganhou ao nascer. Então, esse aqui, ele é o rei dos óleos, ele é o nosso todo-poderoso. Tá? Na dúvida, se você não souber o que usar, usa o frankincense. Esse óleo aqui, ele é surreal, tá? Orégano, nosso antibiótico natural, gente, maravilhoso para o suporte respiratório. Inclusive, nós temos casos de crianças com pneumonia que usaram blend, tá? Incluindo aí o brief, o orégano, outros óleos também, e ficaram curadas somente com os óleos essenciais. E eu trouxe depoimentos reais aqui para vocês, tá? De algumas pessoas, de alguns clientes nossos que já usam as soluções naturais em casa. Então, o orégano, gente, não é um óleo para você estar usando direto, não, tá? Esse aqui, ele realmente é um antibiótico natural. Ele tem que ser usado ali por, no máximo, 7 a 10 dias.
Mais uma vez, por isso a importância de você se conectar com uma equipe séria que vai te ensinar a usar os óleos essenciais da forma correta, tá? Então, existem várias formas de usar o orégano. Para ingestão, sempre na cápsula. Nem no mel eu indico, porque ele é um óleo muito quente. Então, existem umas cápsulas vegetais que você prepara com azeite para tomar, bem baratinho, tá? Se vocês quiserem, eu tenho até o link de onde vende depois. E criança, a gente não indica na cápsula, certo? Sempre de forma tópica. Vou já mostrar aqui como que vocês podem preparar o blendzinho usando aí o orégano. Esponja, gente, é o nosso antibiótico natural infantil, tá? E não só antibiótico natural, ele também é o óleo da imunidade. Então, todo mundo precisa usar esse óleo de forma preventiva. Esse aqui foi o que eu levei na bolsa de maternidade e já comecei a usar no Davi desde o primeiro dia de vida, tá? Bebezinho, você pode diluir mais, porque essa diluição da doTERRA para crianças ali a partir de 6 meses. Então, quando ele era bem recém-nascidozinho, eu pegava um pouquinho, passava na minha mão, passava mais umas gotinhas aqui do óleo de coco, espalhava e passava na coluninha, fazia a massagenzinha ali na sola dos pés. Por que na coluna e na sola dos pés? Porque são lugares de maior absorção, tá? Pela sola dos pés, penetra muito rápido na corrente sanguínea e ele vai fazer efeito mais rápido, certo? Então, esse óleo, gente, não pode faltar. É um óleo tão barato, eu acho que é R$ 115, não sei, depois quem puder botar aí no chat. Gente, o que é R$ 115 para prevenir o seu filho de não adoecer? Os meus filhos nunca se internaram, gente. Nem a Maria Heloísa, porque pela graça de Deus eu conheci quando ela tinha 3 anos. Mas ela estava já caminhando para ser uma criança internada, porque ela já tinha tomado 10 antibióticos, cada vez mais a imunidade dela baixando, porque vocês sabem que o antibiótico ele mata as bactérias boas e as bactérias ruins, né? E a criança vai ficando cada vez mais debilitada. E esse óleo aqui, gente, ele é poderoso, sabe por quê? Na composição dele, tem o óleo de rosa. O óleo de rosa da Damascena é um dos óleos mais raros do mundo, que ele nem vende puro aqui no Brasil, ele vende na versão touch, mas a versão pura dele aqui no Brasil ia ser mais de R$ 1.000, porque cada gota dele é assim valiosa, são necessários inúmeras pétalas, centenas de pétalas para extrair uma gota. Ele é o óleo de maior frequência vibracional. Ele vibra numa frequência de mais ou menos 350 MHz. Gente, um vírus de uma gripe, de uma bactéria, dependendo, vibra ali entre 30, né, 40. Então, se você está usando um óleo essencial que tem uma frequência alta no corpo do seu filho, e quando entra um vírus e uma bactéria, rapidamente é expulso. É isso que eu quero que vocês entendam a forma preventiva. E se instalar, ele ajuda a expulsar mais rápido. Então, eu não estou dizendo que o seu filho ele não vai receber nenhum vírus e nenhuma bactéria quando ele estiver usando o estronge. Não, mas ele vai expulsar, ele vai se livrar daquele sintoma mais rápido. Vou dar um exemplo para vocês. Não lembro qual foi a última vez que os meninos tiveram febre aqui. Talvez há uns 2 anos atrás. Realmente eu não lembro. Mas já aconteceu de ter uma febre de 24 horas. Teve um dia de febre e no outro dia sumiu. O que foi? Era alguma coisa que queria se instalar. Eles tiveram, talvez, contato com alguma coisa na escola, mas porque o corpo deles está muito fortalecido, eu sempre dou mel com copaíba e uso estronge todos os dias, foi embora. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Sibéria Fir. Gente, esse óleo aqui, ele é perfeito para o suporte respiratório. Eu gosto muito de usar ele no difusor, tá? Para tosse, quando tá com muita tosse, aquela tosse que não acaba mais, eu gosto de botar o Sibéria Fir no difusor e também usar topicamente ali no peito e nas costas, certo? Eucalipto também é um óleo incrível, né? O Brief, gente, ele já tem eucalipto na composição, tá? Por isso que toda casa precisa ter um Brief. Mas o eucalipto puro, só ele, eu amo para fazer banho nos meus filhos, tá? Então, eu sempre estou colocando ali numa bacia, né, para os meninos que são maiores, que não cabem mais na banheira, uma aguinha morna com eucalipto, quando eu vejo que estão, né, corizando mais. Ou então, no próprio chuveiro elétrico, na hora do banho, você pode pingar umas gotinhas no banheiro, que aquela fumaça vai subir e você vai inalar. Ou no difusor,
ou no blend, tá? O eucalipto, ele liga para o suporte respiratório, certo? O lemon, gente, esse óleo aqui, quando tem muco, quando tem catarro, você consegue expectorar usando o lemon, tá? Então, pode colocar no mel, pode colocar no blend, pode colocar no difusor, ligar o difusor do lado do seu filho que está com muito catarro, aquele catarro assim, que você lava o nariz várias vezes e parece que é só criando, pronto. O lemon, ele ajuda tanto a despregar, se tiver muito pregado, e expectorar, que é para sair mais rápido, tá? Então, esse aqui é o expectorante natural mais eficaz que eu conheço, é o lemon, tá? O peppermint, vocês estão vendo aqui que tem outros benefícios, né? Falando dali da parte de clareza mental, para o suporte emocional, porque realmente cada óleo é muito versátil, mas hoje nós estamos focando aqui no suporte respiratório. Gente, o lemon, ele é um broncodilatador natural, tá? Para quem não conhece, para quem nunca inalou uma gota de peppermint, tá perdendo tempo, porque é um óleo que você, na hora que inala, você diz assim: uau, agora eu estou respirando bem. Mesmo que você não tenha problema respiratório, a sensação é essa. Uau, eu estou respirando bem. Imagina quem tem rinite e sinusite. Aí é que é uau mesmo. Esse óleo foi o primeiro óleo que eu tive contato. Eu lembro como se fosse hoje. Se eu fechar o olho, eu lembro. A Renata, minha prima, pingou uma gota desse óleo na garagem da casa da minha avó. E eu inalei. A primeira vez que eu inalei, chegou a tossir, porque ele realmente ele é muito potente, gente. Vale a 28 xícaras de chá. Então, olha só, preste atenção. Os óleos essenciais da doTERRA, o que foi que a doTERRA fez? Ela invasou a natureza no frasquinho, porque eles entendem que hoje em dia muitas pessoas não têm condições de ter uma horta em casa, de ter uma plantação de ervinhas em casa para estar fazendo ali, colhendo e fazendo chá. E mesmo que tivesse, não é nessa potência, gente. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Que surreal! Então, isso aqui, gente, entendam, é muito mais barato do que qualquer medicamento que você possa imaginar. E aí eu escuto ainda hoje pessoas falar que eu não julgo, porque eu também achava caro, de dizer que isso aqui é caro. Gente, isso aqui é centavos por gota. O peppermint, sei lá, é 39 centavos, 40 centavos a gota. Se você passar aqui nas têmporas, passa dor de cabeça e enxaqueca. Se você tomar, ele vai servir para a parte gastrointestinal. Se você passar na sola dos pés, na coluna vertebral do seu filho, vai servir para baixar a febre do seu filho. Se você inalar, vai servir para a parte respiratória. É um pré-treino natural, é um termogênico natural. Se tiver alguma contusão muscular, uma pancada, um machucado, se você passar no local, ele é um analgésico natural e um anti-inflamatório natural. Gente, quantos benefícios eu falei agora só desse óleo? Me digam se não vale a pena ter um óleo desse em casa. Cada óleo que eu falei aqui, gente, tem inúmeros benefícios, tá? Que você vai ajudar aí na parte física e emocional dos seus familiares. Então, se eu fosse na farmácia, eu ia ter que comprar um óleo para febre. E vocês sabem que comprou um Tilenol bebê, deu ali para o seu filho, daqui 30, 40 dias, se você for usar, joga fora. Não presta mais, porque já estava aberto. Tem que comprar outro. Aqui não perece. Não tem data de validade. Gente, a indústria farmacêutica não quer que vocês saibam disso. Eles não querem que vocês saibam disso. Porque vocês vão economizar tanto de farmácia. Eu usava remédios da minha casa, gente, que eu nunca parava de pagar a prestação. Eu era cliente ouro da Pague Menos, diamante, sei lá, acho que eu era o mais top que tem, porque no mínimo era R$ 400 a minha prestação mensal com a farmácia. No mínimo. Que era um monte de antibiótico, probiótico, remédio para não sei o quê. Entendeu? A indústria farmacêutica não quer que vocês saibam disso, porque vocês nunca mais vão entrar na farmácia. Pode até entrar para comprar um protetor solar, uma fralda, como eu entro hoje em dia, estouro para lavar o nariz, mas eu duvido que vocês entram para comprar uma ruma de medicamento. A Fernanda tem uma farmácia dessa em casa e eu ainda compro medicamento. Então, não está usando da forma correta. Pode falar com o consultor de bem-estar que ele cadastrou para refazer a sua consultoria de bem-estar e usar. Não adianta você comprar a caixinha e guardar dentro do guarda-roupa. Gente, isso aqui é só questão de hábito. Isso aqui vira
tão habitual quando você começa a usar que é igual beber água. Eu não consigo acordar e não começar a usar os meus óleos na cabeceira da minha cama. Já tem os óleos que eu uso ao acordar, para me dar energia, para me dar o up. Já tem o óleo essencial que eu uso antes de treinar. Já tem o óleo essencial aqui nas coisinhas do Davi, antes dele dormir. O estronja para ajudar na imunidade. O melzinho aromático já está lá na minha cozinha para não esquecer de tomar. Então é só questão de hábito. Vai virar tão normal como beber água e escovar os dentes. E aí sim você vai ver o benefício real de não estar adoecendo e de não estar precisando comprar remédios alopáticos, tá? Mas tem que usar. Aqui é o óleo de coco fracionado da Doterra, que é o óleo que a gente indica para fazer as diluições. Fernanda, posso usar aquele outro óleo de coco? Pode. Mas esse aqui, ele é fracionado. O que é fracionado? Não tem a gordura do coco. Então, ele vai ajudar a pele a absorver melhor os benefícios dos óleos essenciais, tá? Aqui uma receitinha de um blend prático, fácil, tá? Criança começou a corizar, a gente já intensifica o uso dos óleos, porque não vai progredir, eu te garanto, não vai progredir. Frankincense, lemon, guarde, orégano, melaleuca. É o Flon, tá? Eu não falei do melaleuca aqui porque é um dos óleos que tem dentro do brief. Eu não falei dele separado, mas aqui nessa receitinha a gente usa ele, tá? Você vai colocar ali os óleos de acordo com a idade. Normalmente, criança é o dobro da idade. Se a criança tem 2 aninhos, a gente coloca ali no máximo 5 gotinhas, tá? Então, seria ali uma gotinha de cada, completa, com óleo de coco e balança assim, só para misturar, e já está pronto para o uso. Vai usar na sola dos pés, no peito, nas costas, pelo menos 3 vezes ao dia. Tá dodói, muito já gripadinho? Gente, a cada 2 horas. Tem que intensificar o uso quando tá doente, tá? Aqui, o Flock, sem ali o melaleuca. Frankincense, lemon, guarda-copaíba. Esse aqui, gente, é um mel aromático que você pode usar, tá? E aí, como tem um on-guard, eu indico para crianças maiores, ali a partir de 7 anos, 8, 9 anos, tá bom? É tranquilo usar. Crianças bem pequenininhas, você pode tirar o on-guard. Crianças assim de 3 anos. É super tranquilo, com frankincense, uma gotinha de lema, uma gotinha de copaíba, completa ali com mel, para ficar dando. E aqui eu trouxe um depoimento real para vocês, ó. Eu peguei essa gripe depois que voltei de São Paulo, e uma semana eu melhorei. Usei o Brief, On Guard e o mel aromático com lemon, copaíba, On Guard e olíbano todos os dias. Depois dessa gripe, aproveitei e fiz o Mix Flon, que é esse que eu mostrei para vocês, né, antes. Dei para o meu namorado, que estava ficando gripado também, e ele só usou um dia para dormir e acordou no outro dia ótimo. Os sintomas nele foram mais leves que o meu, e ele se recuperou mais rápido, porque ela usou logo, né? Então, gente, começou a corizar, começou a sentir os sintomas, usa preventivamente para não progredir, tá? Outra receitinha maravilhosa que você pode andar na bolsa é o spray de garganta. Eu vejo muitas pessoas comprando aqueles sprayzinhos da farmácia, esquece. Compra esse frasquinho aqui, que é super baratinho, lá no centro da cidade vende, no Aroma Acessórios vende, né? Online aí. E além dessa receitinha aqui, eu coloco um pouquinho de mel misturado com a água, esses óleos, que é para ele ficar mais docinho, tá? E fica perfeito. Quando tá começando ali a garganta a arranhar, você anda com ele na bolsa e fica dando spray na garganta. Gente, é uma delícia e super barato. Centavos por gotas. Decorem isso, coloquem na mente de vocês. Óleo essencial não é caro, é centavos por gotas. E não perece, não tem data de validade. Óleo essencial puro não perece. Fernanda, mas aqui no Brasil sempre tem, né, uma data de validade debaixo do frasco. Só por conta que a Anvisa obriga, tá? Mas se você tiver um frankincense em casa que já venceu, pode usar sem medo de ser feliz, tá? Dicas aí para o difusor. Aqui, ó. Gente, eu durmo com o difusor do lado da minha cama. No quarto dos meus filhos tem difusor. Na minha sala tem difusor. Na minha área, para receber as visitas, tem difusor. No banheiro tem difusor. A minha casa tem difusor em todo canto, tá?
Então, você pode preparar aí, ó, uma sugestãozinha, 3 a 4 gotas de Siberian Fig, que eu amo usar no difusor, quando tá com esses quadros respiratórios. Nós estamos aí terminando a flora do caju. Gente, se eu não tivesse usando esses óleos essenciais, eu tava nem falando aqui com vocês, porque tem um cajueiro aqui do lado da minha casa. E quando eu começo a espirrar, eu já começo a usar. Tá aí, aqui tem, ó, o Brief, que isso aqui é o meu antialérgico. Quem tem rinite e sinusite tem que usar. Nem corizando eu tô, tá? Mas acordei espirrando, mas já comecei usando, né? Então, Sibéria Fia, eucalipto, peppermint, tá? Eu posso passar o PDF dessa aula para vocês, que aí vocês ficam com as receitinhas, tá certo? Outros depoimentos reais, gente, olha só, aqui para vocês verem, tá? Então, está sendo muito bom. Eu perguntei aqui, né? Como foi o Stronger? Aí a pessoa, na verdade, eu peguei lá do grupo, tá? Esse depoimento do grupo de clientes. Então, está sendo muito bom, viu? Nós usamos todos os dias. Eles mesmos passam, as crianças elas já aprendem a passar, né? Inclusive, enfrentou toda a mudança, o tempo, né? De gripe, para dizer que não teve nada. Semana passada ficou com a tosse seca. Mas aí foi porque viajamos, o carro tem ar, onde estávamos estava bastante calor durante o dia e à noite frio, então essa mudança de clima, né? Mas olha que benção o óleo. Com certeza fará sempre parte da minha rotina. Stronge, ó, relato do Stronge, que aconteceu ontem. Rafa estava com a garganta inflamada e começou ontem com muita tosse. Não estava conseguindo dormir por conta da tosse. Lembrei do óleo Stronge. Esse é um erro. As pessoas só lembram quando começa, mas se você usar preventivamente, nem essa tosse tinha aparecido, tá? Então, o estronde passei no nariz, na sola dos pés, nas costas, e imediatamente parou de tossir. Gente, parece mágica. Parece que é tirar com a mão mesmo, tá? E dormiu a noite toda. Gente, o que eu mais queria era que todas as crianças do mundo tivessem a sorte que os meus filhos têm. E há 5 anos eu uso os óleos essenciais na minha casa. Eu queria. Gente, eu faço é dar óleo essencial quando eu vejo uma criança assim, precisando. Já fiz várias distribuições, né, de óleos essenciais para crianças carentes. A própria Doterra faz isso. Porque, gente, isso aqui é tão importante quanto ter alimento dentro de casa, tá? Só que a indústria farmacêutica não quer que vocês saibam disso. Copaíba, olha só, gente, resultado aqui de Copaíba, gente. Então, eu falei do Copaíba para o suporte respiratório, mas olha o poder do Copaíba para desinflamar o corpo, para desintoxicar. Gente, é surreal. Surreal, até para queimadura. Olha só, faz um mês que meu filho está usando e faz 15 dias que ele não precisa mais usar bombinha, gente. Uma criança asmática. Ele tem 3 anos e quando eu passei a primeira vez nele, o nariz que estava parecendo uma torneira parou com a coriza na hora e dormiu a noite toda. Gente, ter uma farmácia de óleos essenciais em casa é você ter paz. Uma mãe que não tem uma farmácia de óleos essenciais não vive em paz. Mas isso eu só fiquei sabendo depois que eu me abri para esse mundo. Porque eu tinha Clenil, eu tinha corticoide, eu tinha desloratadina, mas eu não tinha paz. Então, as pessoas precisam entender que existem soluções que vão curar a família de vocês. Isso aqui é um legado que vocês vão construir para os netos, para os bisnetos. Perguntam se os meus filhos sabem o nome de algum medicamento. Não, mas eles sabem o nome de todos os óleos essenciais e para que serve cada um. Isso eles vão passar para os meus netos. Isso não tem preço, gente. Eles não estão colocando coisas que estão intoxicando o corpo deles. A gente já intoxica o nosso corpo com o ar, com a poluição, com medicamento, com má alimentação e ainda mais com medicamento. Se a gente pode tirar, se a gente pode conhecer algo novo, então se permitam a usar isso aqui, tá? E ainda ganhei muitos beijos com ele, agradecendo por eu ter curado ele e me dizendo que sou a melhor mãe do mundo. Gente, eu me emociono nessa hora, porque várias vezes, os meus filhos disseram assim: a gente sempre ora à noite, mãe, por que que todo mundo não tem uma caixinha dessa em casa? Os meus amigos não têm.
Mãe, a fulana adoeceu, passou uma semana sem ir para a escola. A minha professora perguntou por que eu não adoeço. E eu levo os óleos essenciais, elas não acreditam. Né? Eles levam os óleos essenciais para a escola para passar ali, para usar antes da prova. E a Maria, ela já é uma mini consultora e ela tenta, sabe, mostrar para as amigas, só que ainda não acreditam. Eu digo, calma, filha, é porque nós estamos construindo, é um trabalho de formiguinha, mas já já eu tenho certeza que todos os seus coleguinhas vão ter uma caixinha dessa em casa. Então, gente, não é sobre vender, sabe? Não é sobre, eu vou cadastrar uma pessoa para vender. Não é, gente, não é sobre isso. Porque se fosse só por dinheiro, a gente já tinha desistido de fazer esse negócio. É sobre um legado que a gente está deixando. Eu acredito muito que nós temos um propósito muito grandioso aqui na Doterra. E todas as pessoas, nossas consultoras aqui, elas sentem a mesma coisa. Quem permaneceu na Doterra até hoje é porque tem o mesmo propósito, de levar saúde e bem-estar para o máximo de lares. Né? Então, a gente usa aquele lema que nós ajudamos a curar o mundo. E é isso que a gente está passando para os nossos filhos, tá? Então, outro depoimento. Bom dia, amiga. Como acordou? Deus abençoe seu dia. Bom dia, amiga. Dormi bem, foi maravilhoso. Até a secura da garganta tá melhor. Esses olhos são maravilhosos, amiga. Muito obrigada. Deus te abençoe. Outra hoje, até treinei melhor. Gente, então quem usa a prova? Quem são as pessoas que não estão usando óleo essencial hoje? As pessoas que não conhecem ainda. Mas se você foi chamada para essa aula, com certeza essa pessoa te ama muito. E assim que eu entrei, para as primeiras pessoas eu disse assim: mandem essa aula para uma pessoa que vocês amam muito e que vocês querem que essa pessoa tenha soluções naturais em casa para cuidar da família. Gente, então, é só vocês se permitirem. Tá? É só vocês se permitirem a conhecer. E eu garanto para vocês que vocês serão as próximas pessoas a darem esse depoimento, a agradecer a pessoa que te convidou para essa aula, tá? Para poder conhecer essas soluções naturais, porque é um novo estilo de vida, gente, é um novo estilo de vida. Quando eu entrei, eu comprei esse kit essencial para o lar e eu vou dizer para vocês por quê. Porque ele vem os 12 óleos principais no tamanho grande, que é esse tamanho aqui, certo? E o outro, o Brasil Living, que é essa caixinha amarela, vem todos os mesmos 12 óleos, sendo nesse tamanho. Só que o essencial para o lar, você está levando o triplo, pagando só o dobro. E ele vem com o difusor gratuito, ó. Esse difusor aqui, ele é mais de R$ 500. Ele sai gratuito dentro do kit, tá? Então, uma prestação muito baixa, gente. 6 vezes de 284 era a metade da prestação que eu pagava todos os meses aqui na farmácia, com os medicamentos que eu comprava para Maria Heloísa, tá? O kit início rápido, ele já é um kit aí bem mais acessível, tá? Um kit bem mais acessível. Estou voltando aqui para poder ver vocês. Ele é apenas, gente, 6 vezes de 160, ele já com o difusor. Vem aí esses óleos copaíba, de pibu, lavanda, lemon, melaleuco, cão, guarde, peppermint, zengeste, ainda ganha 2 óleos, né, que é a lavanda e o laranja. E o Brasil Livre, 6 vezes de R$ 128, gente. O que é R$ 128? R$ 128, muitas vezes você vai ali numa lanchonete e gasta R$ 128 de lanche. Se você sentar numa pizzaria hoje em dia, para quem tem uma família grande como a minha, que eu já tenho 2 que comem igual adulto, a Maria e o João, não dá menos de R$ 250. Então, é questão de prioridade. Tem pessoas aqui que compram roupa de marca, compram bolsas caras, mas não tem coragem de dar uma caixinha dessa, né? De soluções naturais, mas eu não julgo, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não sabem do poder. Mas hoje vocês estão sendo presenteados com essa aula para vocês descobrirem esse poder e verem o quanto que vale a pena. Eu trouxe para vocês aqui depoimentos reais. Então, eu não julgo vocês ainda que não tem essa caixinha, porque vocês não sabiam disso. Mas agora vocês estão sabendo dos benefícios. Eu estou trazendo a minha, não só a minha
história como a história de inúmeras pessoas que estão usando, que se permitiram a conhecer as soluções naturais, tá? E existem outros kits. Fernanda, eu quero comprar só aqueles que tu explicou. Você pode também fazer a sua inscrição para comprar direto da fábrica, ativar o seu desconto, tá? Que já compra com o mesmo valor que nós, consultores, compramos. Olha só, gente, 6 vezes de 107, já com o Brief Touch, lavanda, on guard, peppermint, copaíba, zengeste, lemon, melaleuca, deep blue e o óleo de coco. Por que que eu estou mostrando os kits? Porque nos kits sai com 39, 49% de desconto. Sai mais barato do que vocês comprarem aqueles óleos que eu expliquei separadamente. É melhor comprar o kit, tá? E o Kit Kids, que é o nosso recorde de vendas, porque ele já vem todos pronto para o uso, desde bebezinho, você já pode usar, ó, 6 vezes de R$ 118, gente. Isso aqui, para mim, é de graça, um valor desse, R$ 118. Eu tenho certeza que se você abrir o seu carrinho da Shopee, pode ter certeza que a sua prestação da Shopee é mais de R$ 200 por mês. A minha fatura desse mês está 450 da Shopee. Do monte de besteira que a gente compra. Um monte de besteira que a gente compra, né? Então, eu vou parar aqui a apresentação, tá? Para vocês, para abrir para perguntas, tá? Mas você vai dar um oi aí para a pessoa que te convidou para essa aula e vai dizer, amiga, eu quero uma caixinha dessa. Me manda aí esses kits que a Fernanda acabou de apresentar, tá? Me manda aí. E aí, eu queria abrir para perguntas. Deixa eu abrir aqui o chat. Alguma pergunta? Pode complementar. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Sim. Clenil, Aerolim. Aqui em casa só tem soluções naturais, muitos médicos, inclusive o SUS já é uma prática integrativa pelo SUS. Fernando, o azeite extra virgem pode ser utilizado no blend para criança? Pode sim. Isso é real, Fernanda. Meu filho também sempre leva e ensina e compartilha com os coleguinhas. Já chegou aqui com pedidos, a Maria também, viu? Porque fala da diferença que faz na vida dele. Perfeito. Eu fui questionada pela supervisora do Integral porque estranhou que, num momento onde ele estava se desorganizando, é autista e tem TDAH há 11 anos, ele achou estranho que ele pediu um momento e foi passar os olhos. Ai, gente, que coisa linda. Depois voltou e disse: agora eu estou melhor, podemos conversar. Pro, ai, que coisa linda, Mirna. E ela perguntou o que era que ele passava. Os olhos salvam o nosso dia há 2 anos. Gente, que coisa linda. É isso. Vocês estão ouvindo aqui depoimentos reais, tá? Então, se você ainda não conhece, se você é um consultor de bem-estar que está aqui nessa sala de aula, você precisa correr para apresentar essas soluções naturais para o máximo de pessoas. É uma missão de socorro a gente não falar disso aqui todos os dias, tá bom? Alguma pergunta? Vamos ligar as câmeras para bater nossa foto. A minha pergunta é só se você vai deixar esse material, porque eu tentei copiar aqui, mas não deu não, muito rápido. E assim, é uma coisa. Eu sou nova na do Terra, sou consultora. Eu entrei na equipe da Nani, da Dani, né? A Dani foi quem me convidou. E assim, eu quero realmente aprender e estou usando, eu já usava, mas usava da forma como eu achava que devia usar, né? Não tinha nenhum acompanhamento. Mas eu estou amando a equipe, estou amando essa didática de estar sempre ensinando, de estar realmente você vê que não é pelo dinheiro nem para ajudar, é para ter saúde, é o bem-estar, né? Então eu estou muito feliz em estar nessa equipe, de verdade. E aí eu quero seu material para eu fazer aqui também para os meus netos, esse xarope, esse mel, porque eu não sabia. Até então eu estava usando sublingual, difusor, top. Mas Que essa parte do legal, melzinho, Wanda. do spray, eu não sabia. Hoje a gente foi para um treinamento de manhã, uma palestra, na verdade, com a doutora Anne. Ela também passou muita coisa. E assim, eu estou amando, sinceramente, estou muito feliz. Você vai receber muitas diquinhas, é porque as meninas, você ainda é nova, mas eu tenho certeza que você vai receber muitas receitinhas e eu vou passar esse material sim, tá bom? Gente, um beijo, boa tarde, vou pegar ali meu Davizinho que tá chorando. Tchau, tchau.